Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. É este livro aqui, do Christopher West, do qual eu tive a graça de participar no projeto de tradução para a língua portuguesa desta versão revisada, atualizada, que foi lançada no ano de 2018 aqui no Brasil. Paramos o nosso último vídeo introduzindo a terceira experiência original, que é a experiência da nudez. Eu citei para vocês que São João Paulo II parte daquele versículo de Gênesis 2:25 para falar desta experiência original. Nós estamos na página 56 do livro, se você estiver acompanhando aí conosco com o seu livro impresso. Então, o Christopher coloca as palavras de São João Paulo II dizendo que estes versículos são precisamente a chave para a compreensão do plano original de Deus para a vida humana. Vejamos o quanto isso aqui é importante. Muitas vezes este versículo parece um pouquinho desconectado dos outros, se nós formos seguir a leitura do finalzinho do capítulo 1 e do começo do capítulo 2 do livro do Gênesis. Na verdade, finalzinho do capítulo 2 e começo do capítulo 3 do livro do Gênesis. Mas ele diz que é a chave para compreendermos o plano original de Deus para a vida humana. E por que isso? Exatamente porque ali eles faziam uma experiência de olhar para o corpo do outro e para o seu próprio, ou seja, uma experiência recíproca do corpo, e não sentiam vergonha. Experimentavam reciprocamente os corpos nus, mas não tinham aquela dimensão da vergonha envolvida nesta relação recíproca. E por que isso? E como isso, né? Porque é tão difícil para nós pensarmos nesta possibilidade de viver uma nudez diante de outra pessoa sem sentir vergonha, principalmente uma pessoa do sexo oposto, né? Ainda que hoje para nós o local que mais se aproxima desta experiência, poderíamos dizer que é o sagrado matrimônio. Mas mesmo entre os casais, muitas vezes nós casados, muitas vezes casais que nós conhecemos, temos ainda dificuldade de lidar com esta nudez diante do esposo, da esposa, em alguns momentos e para muitos casais em vários momentos. É algo que precisa de fato ser compreendido, rezado, para que saibamos viver melhor esta dimensão da nossa vida conjugal. E ele fala que é um ponto tão elementar que, se não compreendermos o significado da nossa criação como homem e mulher, não compreenderemos a nós mesmos nem o sentido da vida. Ora, se não é exatamente isso que nós vemos ao nosso redor hoje em dia. Quantas pessoas, por viverem numa cultura, por vivermos numa cultura em que se distorce o significado do corpo e do sexo, do ser homem, do ser mulher, quantas pessoas não conseguem alcançar a compreensão do sentido da própria vida, do sentido de quem se é. Então, através desta experiência da nudez original, há um chamado para nós, para reconhecermos aquilo que nós somos e para recapitularmos a compreensão do sentido das nossas vidas de fato. Como que o corpo pode fazer isso? Vamos ver aqui juntamente com São João Paulo II, nesta linguagem mais simples que o Christopher busca colocar neste livro para aqueles que estão de fato iniciando os estudos da teologia do corpo. E ele traz um exemplo, que está na página 57. Uma mulher não sente a necessidade de cobrir o seu corpo quando está sozinha no banho. Mas se um homem estranho surge na porta do banheiro, ela vai fazer isso, ela vai sentir esta necessidade. E por quê? Aqui, a experiência da nudez original, São João Paulo II diz que é uma experiência de limiar, ou seja, ela está tanto lá no princípio, na experiência que Adão e Eva fazem antes do pecado, quanto logo no início da realidade do homem histórico, do homem marcado pelo pecado, já depois do pecado original, depois da desobediência de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa vergonha que nós experimentamos, acredito que todos nós, se passássemos por uma experiência como esta que é citada como exemplo, de estar tomando banho, de repente alguém abre a porta do banheiro e nós tendemos a esconder o nosso corpo, a sentir vergonha ali da nossa nudez.
Esta vergonha acaba por ser uma forma de autodefesa, para evitar ser tratado como um objeto de uso sexual. O que acontece é que depois do pecado original, aquele olhar para a nudez do outro, que tinha uma marca de pureza, que tinha uma marca de compreensão do significado esponsal do corpo, nós vamos falar melhor o que é isso, né, daqui a pouquinho, mas já para adiantar aqui, ou seja, de entender o corpo do outro como uma manifestação do mistério da pessoa, de entender o corpo do outro como um chamado para que ela seja amada em sua dignidade de pessoa, de imagem e semelhança de Deus. Antes do pecado era assim, mas depois do pecado isso ficou distorcido. Existe em nós, em todos nós, todos, até no mais santo dos homens ou das mulheres, existe uma possibilidade de tratar o outro como um objeto de uso sexual, de tratarmos a nós mesmos como um objeto de uso sexual. E é exatamente por essa possibilidade que surge a necessidade da vergonha. E se eu sou capaz de tratar o outro assim, eu entendo também que o outro é capaz de me tratar assim. Mas no fundo, eu não quero ser tratado assim. Existe uma consciência em mim, ainda que num nível muito pequeno, talvez abafado por uma vida desregrada, por uma cultura de sexualidade deturpada, mas existe um certo nível de consciência em cada pessoa de que ela não foi feita para ser usada. Todo mundo tem desejo de ser amado e a vergonha acaba aparecendo como uma manifestação disso, um grito de falar, não, peraí, não me olhe como um objeto de uso sexual, me olhe como pessoa humana, como alguém que tem uma vida interior, que tem alma, que tem desejos, que tem liberdade, que tem sentimentos. Então, é nesse sentido que a vergonha aparece. Não porque o corpo seja mau ou vergonhoso, não é por isso que eu cubro, mas exatamente pelo contrário, como ele vai colocar aqui. Ela cobre o seu corpo porque ele é bom, muito bom, e teme que essa bondade possa ser violada. Ou seja, este esconder a nudez é um grito para dizer não viole a bondade do meu corpo, que é uma manifestação do meu eu, daquilo que eu sou enquanto pessoa humana. Bonito, né, pensar nisso. E aqui também nós poderíamos fazer um salto, não é o caso, mas podemos depois fazer um vídeo específico sobre isso, fora dessa série da leitura comentada, né? Nós entramos na dimensão da modéstia aqui, do pudor, né, como algo associado, antes de tudo, a este mistério pessoal, a proteger este mistério da pessoa. Assim, os nossos primeiros pais experimentavam uma total ausência de defesas na presença um do outro, porque o olhar do outro não representava nenhuma ameaça à sua própria dignidade. Ou seja, a ausência da vergonha lá na nudez original, naquele relato de Gênesis 2:25, se dava exatamente porque não tinha ameaça dessa dignidade pessoal. Então, se eu não me sinto ameaçada, eu não preciso esconder nada, eu não preciso temer. E aí ele segue citando um trecho da catequese número 13, em que São João Paulo II coloca: "Veem-se e conhecem-se a si mesmos com toda a paz do olhar interior." Ou seja, a capacidade de olhar para o corpo do outro e não parar nos aspectos externos, mas de tocar algo da interioridade da pessoa. E quando nós somos olhados de maneira integral, nós sentimos uma paz. Todos nós conseguimos notar muito claramente a diferença de quando alguém nos olha como um pedaço de carne no açougue, né, com aquele olhar que vai percorrendo tudo que você é, né, exteriormente, mas que simplesmente ignora o seu coração, e um olhar que te olha como pessoa, que reconhece sim a beleza, a bondade, a própria atratividade sexual, a própria sensualidade do seu corpo, mas sem que isso seja desconectado da verdade de que você é a imagem e semelhança de Deus, uma pessoa digna de ser amada, de ser tratada com todo respeito. Então isso gera paz, né? Essa paz do olhar interior, como São João Paulo II coloca. Este olhar interior indica não somente a visão de um corpo, mas de um corpo que revela um mistério espiritual e pessoal.
Eles viam o plano de amor de Deus inscrito em seus corpos nus. E isso era exatamente o que eles desejavam, amar como Deus ama. E não havia medo no amor. Sabem aquele versículo da primeira carta de São João? No amor não há temor? Exatamente a associação que podemos fazer aqui. Eles não tinham medo um do outro, da nudez diante um do outro, porque conseguiam perceber em seus próprios corpos, em sua própria sexualidade, um chamado ao amor. E aí, no amor não há temor. O temor, o amor, melhor dizendo, desculpa, o amor expulsava a necessidade da vergonha. Reconhecer este chamado na própria sexualidade, como isso é difícil hoje, né? Como, infelizmente, se deturpou o significado do corpo e do sexo a tal ponto que falar dessas coisas para nós muitas vezes é complicado, é constrangedor, muitas vezes não faz muito nesse sentido, não dá aquele clique com a nossa experiência do dia a dia. Mas nós somos chamados a adentrar neste mistério da nossa sexualidade, adentrar nesta obra de arte que é o nosso próprio corpo. Sabe, é como parar de frente de uma obra de arte e tentar entender ali a alma do artista. É olhar para a nossa sexualidade e tentar entender o espírito do Criador que nos desejou homem e mulher, que chamou os dois a serem unidos em uma só carne, numa complementariedade que é fecunda, como nós víamos na experiência da nudez original. Deus nos deu o Eros no princípio para ser o próprio poder de amar como Ele ama. Olha como essa frase é profunda. Deus nos deu o Eros, aquele amor erótico, aquele amor apaixonado, aquele amor que passa pelos sentidos, pelas emoções, pela atração sexual, lá no princípio, para ser o próprio poder de amar como Ele ama. Se nós não sentíssemos atração sexual uns pelos outros, né, o homem pela mulher e vice-versa, dificilmente eles entrariam em comunhão. Faz parte e assim Deus o desejou. Só que este Eros precisa ser uma expressão do ágape. Esta atração que eu sinto pelo outro deve me fazer querer amar o outro e não usar o outro para obter algum tipo de benefício, seja sexual, seja emocional, seja, enfim, qualquer plano. Deus nos deu Eros no princípio para ser o próprio poder de amar como Ele ama, em um dom de si, livre, sincero e total. Aí ele segue falando que a luxúria, que é exatamente o Eros desordenado, né, o que nós muitas vezes entendemos como erótico, na verdade é aquilo que é luxurioso. É um Eros distorcido. É para esta realidade de um Eros distorcido que na maioria das vezes nós aplicamos a palavra, né, o vocábulo erótico. Mas entendamos bem, o Eros é aquele vetor de aspiração para tudo que é bom, belo e verdadeiro. A luxúria, o Christopher coloca, é o que nós poderíamos chamar de síndrome dos pneus furados. Como assim? Ele diz que lá no princípio, naquela experiência ainda antes do pecado, os pneus estavam cheios. E assim homem e mulher eram capazes de partir nesta jornada em direção ao amor verdadeiro, a amar como Deus ama, a ser um dom para o outro. Mas, depois da luxúria, os pneus estão furados. Então, o carro perde a direção. É difícil de seguir em frente, é difícil de fazer com que esse Eros nos leve para onde nos deve levar. Somente uma pessoa que está livre da compulsão da luxúria é capaz de ser um verdadeiro dom para o outro. Esta é a verdadeira liberdade. Liberdade não é poder fazer o que eu quiser com a minha sexualidade. É, ao contrário, poder olhar para a minha sexualidade de uma forma compatível com a verdade do plano original de Deus para ela e assim vivê-la em conformidade com este plano original. Não é fazer o que eu quero, não é buscar, por exemplo, uma relação sexual com qualquer um, a qualquer hora, de qualquer jeito, mas é saber que esta sexualidade foi feita com uma ordenação própria,
E quando eu vivo essa ordenação própria, quando eu sou capaz de optar por viver esta ordenação própria, porque eu não estou presa a atos instintivos e animalescos, sub-humanos, irracionais, simplesmente sensuais e a nível de sentido e instinto, aí eu sou capaz de fazer um verdadeiro dom de mim para o outro. Aí, assim, eu sou capaz de amar. É aquela analogia que o Jason Evert, que é um outro pregador que fala sobre a teologia do corpo, sobre São João Paulo II, ele costuma usar uma analogia que eu gosto muito, que é a seguinte: se eu não sou capaz de dizer não, o meu sim não vale nada. Se eu não sou capaz de dizer não, o meu sim não vale nada. Ou seja, se eu não sou capaz de renunciar aos meus desejos luxuriosos que podem passar pelo meu coração, quando eu disser sim a alguém, isso não tem valor, porque aquele sim pode não ser um sim autêntico, pode ser simplesmente uma moção dos meus instintos. Nós perdemos esta visão gloriosa do corpo, né, do Eros, com o surgimento do pecado, e nós precisamos redescobri-la, nós precisamos recapitulá-la, nós precisamos deixar que a graça de Deus, que o Espírito Santo nos infunda uma vida nova e nos torne capazes de enxergar o nosso corpo com o pleno significado daquilo, o pleno significado que Deus mesmo lhe concedeu no início da criação. E que significado é esse? Aí o Christopher coloca o próximo tópico, estamos na página 59, como o sentido esponsal do corpo, ou, em outra tradução, o significado esponsal do corpo, que talvez seja até a mais comum. Eu nem sei por que ficou o sentido esponsal do corpo aqui, né? No fim das contas, pensando agora como a tradutora do livro. Então, ele coloca: uma vez que a luxúria frequentemente influencia o nosso mundo decaído, a nudez é muitas vezes interligada com tudo aquilo que não é santo. Nós tendemos a associar nudez, corpo, sexo com coisas não santas, com coisas sujas, feias. Mas não é isso o significado original. O significado original é que exatamente esta nudez, exatamente a masculinidade e a feminilidade impressas no corpo eram um chamado à santidade. Era uma revelação da santidade de Deus e um chamado à santidade do homem. Santidade em que sentido? Ser santo é amar. Os santos são aqueles que foram capazes de amar. Os santos são aqueles que foram capazes de fazer um dom de si, apesar de si mesmos, apesar das suas limitações, apesar das suas concupiscências. Então, a sexualidade, ela deve ser para nós este chamado a uma vida santa. Ou seja, o chamado ao dom sincero de si, como ele vai colocar. Um chamado a viver aquele amai-vos uns aos outros como Deus vos ama. E como Deus nos ama? Como Deus nos amou? Isto é o meu corpo que é dado por vós. O amor é uma realidade espiritual, mas como Cristo demonstra, é expresso e realizado no corpo. Através do meu corpo é que eu sou capaz de amar. Ninguém é capaz de fazer um gesto de amor por outra pessoa senão através do seu próprio corpo, senão através da sua corporeidade. E isso se dá de uma forma mais sublime ainda, exatamente na união de homem e mulher em uma só carne dentro do vínculo do sagrado matrimônio. O significado esponsal do corpo é o amor de total autodoação, de total entrega de si, de total antítese do egoísmo de quem quer simplesmente usar o outro para obter algum tipo de benefício. Este significado esponsal do corpo seria, portanto, a capacidade do corpo de exprimir amor, precisamente aquele amor em que o homem-pessoa se torna dom, e mediante este dom pratica o sentido do seu ser e existir. Este é um trecho da catequese número 15, em que São João Paulo II medita de fato que a pessoa humana só se realiza através do sincero dom de si. Nós só encontramos a felicidade quando nós amamos, quando nós somos capazes de fazer uma doação ao outro. E esta doação passa também pelo nosso corpo, passa também pela nossa sexualidade. O homem e a mulher são destinados a ser um dom para o outro. E isso está expresso onde?
exatamente no masculino e no feminino, que com as suas diferenças, com a sua complementariedade, gritam para nós que o homem e a mulher são destinados a completar um ao outro, a se unir de tal modo que esta união os faça alcançar a plenitude daquilo que eles são enquanto pessoas, mas também uma união da qual um terceiro vem à existência, a partir da qual um terceiro vem à existência, ou seja, uma união que é fecunda, complementariedade, comunhão, fecundidade, como estamos vendo desde que falávamos da experiência da unidade original. Mais uma vez, vemos como o significado do gênero está enraizado em nossos genitais, na maneira como o homem e a mulher dependem um do outro para trazer a vida à próxima geração. Se nós olharmos aqui no livro do Gênesis, nós entendemos o significado do gênero, expresso em nossos genitais, expressos na maneira como eu, enquanto mulher, ou como um homem, pode trazer a vida à próxima geração, é capaz de gerar vida. Veem que as próprias etimologias das palavras estão conectadas. O radical é o mesmo. O gênero vem desta capacidade geradora inscrita nos genitais do homem e da mulher. E quando nós distorcemos o significado do gênero, nós distorcemos o significado da geração de vida. E aqui está um grande problema da nossa cultura moderna. E se não recapitularmos o que é ser homem e ser mulher, nós não conseguiremos compreender quem nós somos e o sentido da nossa vida. Por isso que São João Paulo II fala de como este versículo de Gênesis 2:25 é a chave para compreendermos quem é o homem, à luz da Sagrada Escritura. Sexo, matrimônio, bebês estão conectados. E nós precisamos fazer com que esta conexão entre em nosso coração, entre em nossas vidas, para que nós compreendamos o que é ser imagem e semelhança de Deus de fato. Certo? Então, encerramos aqui este vídeo acerca do significado esponsal do corpo na experiência da nudez original. Obviamente, falamos aqui de forma mais enfática sobre a união do homem e da mulher no sagrado matrimônio, a união em uma só carne, a união sexual de fato, mas o matrimônio e a procriação não são, obviamente, as únicas formas de amar como Deus ama. Então, São João Paulo II destaca que depois, que existe uma outra maneira de exercer este dom, que é a outra vocação, a vocação extraordinária do celibato, mas onde também a doação de si se dá através da masculinidade e da feminilidade, de uma forma que veremos mais para frente, quando entrarmos neste capítulo que fala do celibato. Mas independente, tanto para os casados quanto para os celibatários, existe um chamado de ser dom, inscrito em nossos corpos. Um significado que se perdeu, não que se perdeu, mas que se distorceu com a realidade do pecado, mas nós não paramos no pecado. Nos foi dada a perspectiva da redenção. É nisso que nós cremos, é nisso que nós nos apoiamos para buscar viver a nossa sexualidade conforme o plano de Deus. Deus nos abençoe, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal para receber as notificações da nossa sequência desta série da leitura comentada do TDC para iniciantes e também de outros conteúdos que nós vamos postando aqui para você. Fiquem com Deus, São João Paulo II, rogai por nós.